Podemos então dar início. Bom dia a todos e a todas. Agradecer a presença da CGTP, através da sua secretária-geral, Isabel Camarinha, do membro da Comissão Executiva do Conselho Nacional, Ana Pires, e também Joaquim Mesquita, membro da Comissão Executiva também do Conselho Nacional da CGTP. Temos para já o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PSD, do Chega e também do Partido Comunista Português. Penso que o deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, deverá estar mesmo a chegar e, portanto, poderíamos dar início à audição, agradecendo, portanto, a presença e a rápida resposta que foi dada neste grupo de trabalho. Inicialmente, a entidade convidada, portanto, a CGTP, terá 10 minutos como intervenção inicial, depois cada grupo parlamentar terá até 5 minutos e depois uma intervenção final por parte da CGTP também de 10 minutos. Portanto, Isabel Camarinha tem a palavra. Muito obrigada. Obrigada por esta possibilidade que nos dão de, mais uma vez, colocarmos aquela que é a nossa apreciação relativamente às propostas de alteração à legislação laboral que estão em discussão em sede de especialidade, agora em sede de especialidade. Dizer que 10 minutos, tendo em conta a dimensão, quer da proposta de lei do Governo, quer do número de propostas de lei também de outros grupos parlamentares, é manifestamente curto para nós podermos aprofundar e ir mais à especialidade, digamos assim, das matérias que estão aqui colocadas e da nossa apreciação mais geral. Nós tivemos a oportunidade, como alguns dos senhores deputados sabem, nomeadamente o Dr. Fernando José, quando estava em discussão pública a proposta de lei do Governo, de trazer aqui à Comissão mais alargada, aquela que era a nossa apreciação relativamente à proposta 1515 apresentada pelo Governo de alterações à legislação laboral e, nessa ocasião, aprofundámos um pouco as matérias que estão colocadas e a nossa apreciação. Também, relativamente aos outros projetos de lei que estão aqui inseridos nesta discussão em especialidade, tivemos a oportunidade de enviar também a apreciação da CGTP. Portanto, eu permitir-me-ia colocar, no fundo, reforçar um pouco o que já colocámos nessa ocasião e também solicitar a este grupo de trabalho e à Comissão que, em sede de especialidade e tendo em conta a apreciação que enviámos de todos os projetos de lei que estão em discussão, possam, de facto, contribuir para que as alterações que venham a ser votadas em plenário e em votação final global garantam aquilo que é necessário para fazer face à situação que se vive nos locais de trabalho, que a legislação laboral tem uma importância enormíssima para garantir os direitos dos trabalhadores, para garantir um equilíbrio nas relações de trabalho, que à partida são desequilibradas, como sabemos, tendo em conta uma posição mais frágil por parte do trabalhador relativamente à entidade patronal, e que uma legislação laboral, como consideramos que deve existir, deve garantir esse equilíbrio. Nessa medida, vamos sublinhar algumas das matérias que para nós são de facto fundamentais. Algumas têm, nas propostas, nos projetos de lei, têm algum desenvolvimento, outras não têm. Portanto, permitir-me-ei também falar daquelas que, não sendo objeto de proposta de alteração nos projetos de lei, para nós eram de facto fundamentais que fossem alteradas, e começamos por uma que para a CGTP é matéria que, até tendo em conta a situação que estamos a viver neste momento, torna ainda mais visível a necessidade de garantir uma negociação coletiva que, de facto, promova o progresso, a justiça social, a regulação das relações de trabalho com este equilíbrio que nós consideramos que deve existir e a melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores.
E é uma negociação coletiva que respeite o princípio constitucional de que é às associações sindicais que compete essa negociação e que respeite esta questão de ser no sentido do progresso e da justiça social e que respeite também a liberdade das partes relativamente a essa negociação, tendo em conta que se destina a grupos, no fundo, a empresas, grupos de empresas, a setores, portanto, com especificidades que são as partes que conhecem e são as partes que, de facto, conseguem apurar qual a melhor forma de regular as relações de trabalho nos respectivos âmbitos. Portanto, o que verificamos, e eu vou demorar só um bocadinho mais nesta questão da contratação coletiva, que para nós é de facto essencial, o que verificamos é que as normas da caducidade e da sobrevigência, bem como a não reintrodução plena do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador na legislação laboral, o que tem permitido é um bloqueio da contratação coletiva e uma impossibilidade de efetivamente melhorar as condições de trabalho nos respectivos âmbitos. O que é que nos parece é que quando a proposta do Governo, por exemplo, coloca alterações apenas na parte da arbitragem e de poder ser aí que se tenta impedir, digamos assim, a caducidade efetiva da convenção coletiva, está-se a ignorar o início do processo. Ora, a caducidade é uma ferramenta que as associações patronais têm, ou as entidades patronais, no caso dos acordos de empresa, têm logo no início do processo, para, no fundo, tentar condicionar aquilo que depois vai ser a negociação, permitam uma expressão, chantageando as organizações representativas dos trabalhadores e tentando retirar direitos que estão consagrados nas convenções coletivas a troco de se conseguir chegar a bom porto numa negociação. Ora, isto é desequilibrar logo à cabeça um processo e logo no seu início. Portanto, o facto de haver caducidade, e aliás, neste período que atravessámos de extremas dificuldades, que foi o período da pandemia, o facto de ter havido por parte do Governo aquela proposta que foi aprovada pela Assembleia da República, suspensão destas normas, mostra bem que o próprio Governo e a Assembleia da República consideraram que estas normas eram impeditivas de haver negociação, eram uma condicionante que impedia uma efetiva negociação. Portanto, relativamente à matéria da caducidade e da sobrevigência da contratação coletiva e à reposição plena do princípio de tratamento mais favorável, consideramos que estas propostas que estão colocadas pelo Governo, nomeadamente na proposta de lei, no projeto de lei 1515, não são de forma alguma suficientes, porque não revogam a caducidade e não garantem a efetiva negociação da contratação coletiva. Portanto, depois há algumas propostas de lei que vêm neste sentido, que nós consideramos positivas, mas, de facto, colocamos aqui à consideração do grupo de trabalho da Comissão esta matéria porque consideramos que ela é de importância fundamental. Bem como, depois, matérias como tudo o que se refere aos horários de trabalho, quer aquela reivindicação que a CGTP coloca e que os trabalhadores colocam nos seus locais de trabalho de redução do tempo de trabalho para as 35 horas sem perda de retribuição, que também não está contemplada, aliás, relativamente aos horários de trabalho, a maioria do que está em discussão em sede de especialidade não aborda propriamente a questão dos horários de trabalho, não na dimensão que consideramos que devia abordar, nomeadamente da sua redução e da sua regulação. A redução sem perda de retribuição, até de um ponto de vista de igualdade
já existem as 35 horas para os trabalhadores da administração pública, que foram fruto da luta dos trabalhadores, foram fruto também da negociação que foi sendo realizada e que são um fator muito positivo de progresso e de avanço nesta matéria. E consideramos que a consagração na lei das 35 horas semanais seria também um grande avanço civilizacional, garantindo que tudo o que tem sido a alteração da nossa forma, o aumento da produtividade com os avanços da ciência e da técnica, toda uma evolução que a própria sociedade tem tido, tem que também ter reflexo naquilo que é a vida das pessoas. Ora, a vida das pessoas passa em grande parte pelo trabalho. E o tempo de trabalho é uma matéria fundamental, bem como a sua regulação e mantendo-se regimes de adaptabilidade, de bancos de horas, de elaboração contínua, sem haver aqui uma definição do que é quais são as atividades que de facto necessitam de elaboração contínua, bem como horários como horário noturno, trabalho por turnos, indiscriminadamente, sem critérios que de facto nos demonstrem que aquelas atividades precisam mesmo daquele tipo de funcionamento e não apenas para aumentar os lucros ou aumentar a carga horária dos trabalhadores. Portanto, também desse ponto de vista e nas nossas apreciações dos projetos de lei, já estou a caminhar para o fim, nós fundamentamos as nossas posições. Depois, uma matéria que é o exercício da atividade sindical na empresa. Já quando apresentámos a nossa apreciação sobre a proposta de lei, nós referimos isto com muita premência. É, de facto, uma questão fundamental o direito dos sindicatos de poderem entrar nas empresas. Basicamente, é isto. E falar com os trabalhadores, porque não há outra forma de esclarecer e informar os trabalhadores do que é um sindicato, de quais são as vantagens de ser sindicalizado, da importância de ser sindicalizado, se os sindicatos não puderem entrar. Relativamente a esta matéria, nós tivemos também contacto com o Governo, com a própria Ministra do Trabalho. A redação que está proposta na proposta de lei do Governo não nos parece adequada. Fizemos uma proposta alternativa, digamos assim, na nossa apreciação de redação nomeadamente do artigo 460, que é o princípio 461, com os reflexos depois nos seguintes, e houve muita abertura por parte do Governo para haver esta alteração. Pronto, gostaríamos que, de facto, esta matéria ficasse efetivamente consagrada como livre exercício de atividade sindical nas empresas. Depois, para não me estender mais, todas as questões relacionadas com o vínculo, com o volume de precariedade que nós temos no nosso país. As alterações que foram sendo feitas à legislação laboral, nomeadamente ao Código de Trabalho, em matéria de vínculos dos trabalhadores, não têm garantido nem sequer reduzir a precariedade, como se vê pelos dados dos dados oficiais do emprego que é criado. Em 2022, em 2021, 72% do emprego que foi criado tem vínculos precários. Ora, isto mostra que há uma permissividade na lei que depois permite este número enorme, e eu não vou caracterizar o que é a precariedade para os trabalhadores, porque está bastante caracterizada, mas, de facto, há estas questões que para nós são fundamentais e que algumas propostas de lei vêm ao encontro de outros grupos parlamentares, vêm ao encontro daquilo que nós colocamos. Na proposta do Governo, consideramos que não estão contempladas estas matérias, que são matérias estruturantes e que precisavam de ser alteradas. Ultrapassei quanto tempo? Ok, com alguma tolerância. Agradeço a exposição rápida. Os contributos também já tinham sido entregues por parte da CGTP, mas há aqui um reforço. Bem, dar aqui a palavra aos senhores deputados e senhoras deputadas, parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, daria a palavra à senhora deputada Paula Reis. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Bom dia a todos, em especial aos representantes da CGTP hoje aqui presentes. E gostaria de começar exatamente por agradecer os contributos da CGTP, que vieram hoje aqui reiterar,
depois de já terem entregue as vossas propostas, bem como a todos os sindicatos afetos à CGTP, relativos ao projeto de lei 1515. Dizer, obviamente, que estamos juntos na defesa dos trabalhadores, no combate à precariedade laboral e na defesa da dinamização da contratação coletiva, sendo que sabemos todos que este é um processo que nunca está finalizado. A ideia da centralidade do trabalho na vida dos cidadãos e as condições de dignidade em que ele é exercido também são, obviamente, uma preocupação comum. E lembrar que este é um caminho que começou com a reposição de direito, na sua história mais recente, com a reposição de direitos no ano de 2015, com a legislação de combate à precariedade e de dinamização da contratação coletiva de 2019 e, obviamente, neste processo legislativo que estamos agora a debater na especialidade. Assim, gostaria para já de perguntar, em nome dos deputados do Partido Socialista, se não considera a CGTP que as propostas vertidas na proposta do PS vão ao encontro destes desígnios que são comuns, nomeadamente a clarificação do período experimental para 180 dias nos trabalhadores à procura de primeiro emprego, se não consideram positiva a figura da presunção da laboralidade relativamente aos trabalhadores das plataformas, quando se verificam determinados requisitos, antecipando até a diretiva comunitária que está a ser preparada sobre esta matéria, e se não acham positivos que os fundamentos da denúncia das convenções coletivas possam passar a ser escrutinadas, uma vez que não eram, eram obrigatórios as audições, mas o escrutínio não era obrigatório. Daí que são estas as nossas questões para já e muito obrigada pela vossa presença mais uma vez. Senhora Deputada, obrigado. Passaria agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Dava a palavra à Senhora Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a CGTP Intersindical Nacional na pessoa da Secretária-Geral, Isabel Camarinha, Ana Pires e Joaquim Mesquita. Agradecer mais uma vez os contributos deixados aqui no início desta audição. Naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD já conhece as vossas preocupações, tivemos a oportunidade de reunir antes da discussão desta matéria em plenário, por isso conhecemos muito bem as vossas preocupações. Naturalmente que estes 10 minutos iniciais, como referiu, é muito pouco tempo para apresentar as vossas preocupações numa matéria que, no ponto de vista do PSD, é uma matéria que deve ser analisada, deve ser discutida, daí nós também insistirmos no âmbito deste grupo de trabalho, ouvir todos os parceiros sociais e algumas entidades no sentido de percebermos quais são as preocupações, porque estamos a falar aqui de alterações profundas ao Código de Trabalho, bem como alterações a outros diplomas, como ao Código de Processo de Trabalho, o regime jurídico contra ordenações laborais e de segurança social, e são matérias que devem e merecem da nossa parte preocupação no sentido de ouvirmos todas as entidades envolvidas para depois, no final, todos nós podermos ter uma decisão ponderada e bastante escrutinada. Como disse, como já tivemos a oportunidade de reunir e trocar impressões relativamente a esta matéria e algumas dúvidas e preocupações, sendo este um tempo muito curto, não vos vou colocar nenhuma questão em concreto, deixando o tempo que é devido para poderem continuar a dar os vossos contributos e desafiar também, se entretanto houver mais algum contributo, para poderem enviar por escrito para nós podermos devidamente analisar em sede do Grupo de Trabalho. Muito obrigada. Senhora Deputada Helga Correia, muito obrigado. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias, tem a palavra. Muito obrigado. Sr. Coordenador, Sra. Secretária-Geral da CGTP, Isabel Camarinha, Senhoras e Senhores Deputados, a CGTP foi recebida no passado dia 21 de julho pela Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, onde apresentou o seu parecer sobre a proposta de Lei 15 de alterações à legislação laboral.
Na audição referida à CGTP, referiu que a proposta de lei do Governo não dá resposta às reivindicações da revogação das normas gravosas da legislação laboral e introduz aspectos que agravam o desequilíbrio das relações laborais a favor dos empregadores. Quer porque consideram que as propostas contidas na lei são insuficientes para resolver os enormes problemas que os trabalhadores enfrentam no dia-a-dia nas empresas, nomeadamente a instabilidade e insegurança resultantes da precariedade dos seus vínculos de trabalho, a deterioração da sua qualidade de vida e a impossibilidade de conciliar a vida pessoal e familiar com a vida profissional em resultado da desorganização e desregulação dos horários de trabalho e das exigências de períodos de trabalho cada vez mais longos, quer pelos baixos salários com o bloqueio dos empregadores à negociação da contratação coletiva. De facto, a crise que enfrentamos com a insuportável subida de preços dos bens essenciais contribui decisivamente para a redução do poder de compra, situação que, em função dos baixos salários oferidos pela larga maioria dos trabalhadores, contribuirá ainda mais para o agravamento das suas condições de vida. Motivos pelos quais as alterações à legislação laboral no âmbito da agenda de trabalho digno deverão responder com determinação àquilo que é o aumento significativo do custo de vida das pessoas. Deixo-lhe duas questões. Primeira, sendo que uma das sugestões sugeridas pela CGTP foi a limitação das possibilidades de celebração de contratos de utilização de trabalho temporário, perguntamos à Secretária-Geral da CGTP se no que concerne à proposta de alterações à legislação laboral, quanto ao reforço das regras de sucessão dos contratos de utilização de trabalho temporário e a limitação de renovação dos contratos de trabalho temporário, ser reduzida de 6 para 4 contratos, a CGTP tem alguma sugestão ou está de acordo com os termos da mesma? E a segunda questão, face à insatisfação da CGTP com a proposta de lei de alterações à legislação laboral, pergunto se a pretensão da CGTP em ver a clarificação do direito livre de pleno exercício da atividade sindical nas empresas e em todos os locais de trabalho não é suficientemente acautelada pela proposta de alteração que pretende criar condições para a abertura à representação sindical e à participação nas comissões de trabalhadores de novos grupos de trabalhadores, nomeadamente os trabalhadores independentes legalmente equiparados. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Galvez, muito obrigado. Passava então de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e dava a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito bom dia, cumprimento o Sr. Deputado Coordenador, a delegação da CGTP, nomeadamente a Secretária-Geral Isabel Camarinha, os senhores deputados. Eu procurarei ser breve, desde logo começando por saudar a vinda da delegação da CGTP e as contribuições que já têm dado para este processo. Gostaria de referir a audição regimental à Sra. Ministra do Trabalho aqui há dias, durante a qual o PCP teve a ocasião de colocar-lhe a questão sobre as formas de animação da negociação coletiva. E chamando a atenção para a necessidade de revogar justamente o regime da caducidade e da sobrevigência das convenções coletivas de trabalho. A Sra. Ministra respondeu que sim, senhor, estava de acordo com a necessidade de reanimar a negociação coletiva, só discordava em relação às soluções que o PCP apontava. Eu gostaria que, na medida do possível, nos aclarasse um pouco mais em que medida em que é de facto indispensável revogar esta verdadeira chantagem que o patronato exerce sobre os sindicatos, designadamente prejudicando a efetiva e livre negociação ou renegociação de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Por outro lado, a CGTP refere aqui a alguns aspectos muito importantes, entre os quais eu destaco o problema da delimitação objetiva da necessidade da atividade laboral contínua e, nomeadamente, o recurso ao trabalho por turnos, com as implicações que isto tem, até em termos da saúde dos trabalhadores, sobretudo quando os turnos são demasiado rotativos. E a pergunta é, Sra. Secretária-Geral, objetivamente, em que setores da atividade é que manifestamente hoje se justifica manter este tipo de regime. Relativamente à precariedade, referiu e muito bem a percentagem verdadeiramente dramática de novos contratos celebrados, enfim, em 2022 e 2021, 72%.
de forma precária, eu julgo que se refere à natureza do vínculo. Eu gostava de introduzir aqui um outro elemento que tem a ver com outras formas de precariedade, designadamente as retribuições acessórias, que algumas das quais ainda por cima estão no arbítrio do patronato de poder retirar, incluindo no que diz respeito a funções de chefia, portanto constituindo mais um instrumento de pressão e de chantagem sobre os trabalhadores. E, portanto, me perguntar se é também preocupação da CGTP a restrição o mais possível do recurso a estas formas de retribuição acessórias, que as mais das vezes não passam de facto de elementos constitutivos da retribuição efetiva a que o trabalhador devia ter permanentemente direito e não estar sujeito ao arbítrio da empresa e a ser retirada essa componente. Disse. Senhor Deputado Alfredo Meio, muito obrigado. E passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria também, em nome do Bloco de Esquerda, saudar a CGTP, a delegação da CGTP. Nós tivemos a oportunidade também de ler o contributo escrito que fizeram chegar ao Parlamento já em julho. A Secretária-Geral, Isabel Camarinha, insistiu nesta audição na questão da contratação coletiva e nós estamos de acordo, sem mexer no tratamento na reposição do tratamento mais favorável, na eliminação da chantagem da caducidade unilateral dos contratos, nós não conseguimos reequilibrar o sistema de relações coletivas de trabalho. E gostávamos também de assinalar que a proposta de lei que o Governo entregou na Assembleia nem sequer tem a suspensão a moratória, a continuação, uma moratória que estava prevista na primeira versão publicada no Boletim de Trabalho e Emprego, desapareceu na versão que foi entregue aqui no Parlamento. Ou seja, nem sequer a moratória que foi anunciada, inclusive em campanha eleitoral e que estava publicada no período de apreciação pública da proposta, nem sequer essa veio aqui, acabou por desaparecer também da proposta de lei que o Governo entregou. Gostávamos também, se tiver a oportunidade, que pudesse detalhar ou aprofundar um pouco a apreciação que fazem sobre o mecanismo de arbitragem, as suas eventuais vantagens e os seus eventuais inconvenientes. Depois insistiu também muito na questão dos horários, na sua múltipla incidência. De facto, o Governo continua e o Partido Socialista continuam a rejeitar a redução do horário de trabalho para as 35 horas. Aliás, lançaram uma discussão sobre os 4 dias, sobre a semana de 4 dias, mas que não faz parte da agenda do trabalho digno, mas nem sequer aceitam discutir a descida do período normal de trabalho para as 35 horas e mantém-se um conjunto de prolongamentos dos horários de trabalho, nomeadamente por via dos dias de férias que foram roubados no tempo da Troika e que continuam retirados aos trabalhadores, não são repostos, nomeadamente pelo incentivo ao trabalho extraordinário, na medida em que não se mexe nas majorações do trabalho suplementar. Aliás, também sobre este tema, a primeira versão não era uma proposta propriamente muito audaciosa, mas tinha uma proposta de reposição parcial da majoração pelo trabalho suplementar, também desapareceu da proposta de lei que foi entregue no Parlamento. E, claro, as questões da flexibilidade, dos bancos de horas, do trabalho por turnos, da elaboração contínua, continua a ter uma amplitude tão grande que de facto se transforma num instrumento de exploração. E finalmente salientou a questão dos vínculos e da precariedade, que continua a ser uma espécie de padrão no novo emprego que é criado. A proposta de lei do Governo tem, por isso, vazios em temas essenciais. Mas, além dos vazios em temas essenciais, houve ainda esta desfiguração entre a primeira versão e a versão que finalmente deu entrada no Parlamento. A comunicação, por exemplo, dos motivos para o fim do período experimental, nós somos contra o alargamento do período experimental, mas nem sequer a comunicação sobre os motivos para acabar para o fim do contrato no período experimental, nem isso ficou, que estava na primeira proposta, também saiu. Nas plataformas, o que aconteceu foi muito grave, porque nas plataformas
o Governo anunciou uma presunção de laboralidade e anunciou a intenção de consagrar contratos de trabalho para os trabalhadores das plataformas, através da presunção de laboralidade e, portanto, do contrato de trabalho, e depois, cedendo em toda a linha ao lobby das multinacionais, reintroduziu a figura do intermediário, que foi uma figura criada para impedir que houvesse contratos de trabalho com as plataformas digitais e, portanto, para desobrigar as plataformas digitais a assumirem o seu papel de empregador, as suas responsabilidades empregatícias e introduzir na relação laboral um intermediário que não existe em mais nenhum regime legal em nenhum outro país e que muitas vezes é o próprio trabalhador empresarializado. E esse modelo perverso dos TVDEs procura-se agora não apenas gravar na pedra nesta proposta, mas exportar para o universo das plataformas de entrega de comida, dos chamados estafetas. Parece-nos que isso também é muito grave, gostávamos de poder ouvir a CGTP sobre isso. Há outros aspectos que o Governo disse que eram gralhas, mas que o que está na proposta de lei é evidentemente inaceitável. Esta proposta de lei acaba, na prática, com o direito à compensação no caso dos contratos a termo, porque retoma uma formulação que permite introduzir logo no contrato o direito do trabalhador de dispensar essa compensação. Isso, aliás, houve um conjunto de juristas que alertou para essa alteração. O Governo veio dizer que era uma gralha, que não era essa a intenção. Vamos ver se o Partido Socialista também apresenta aqui alterações à própria proposta do Governo nesse sentido. Mas, de facto, é gravíssimo. É gravíssimo. O que está na proposta é muito grave. E, finalmente, pedindo a tolerância do Sr. Coordenador, gostava só de acabar com esta nota. Nós agora estamos a ouvir a CGTP. Parece-nos que era muito importante, no processo de especialidade, que este grupo de trabalho pudesse ouvir também federações e até sindicatos, para que pudessem ser detalhados aspectos específicos da legislação laboral. Portanto, gostávamos de saber também se, na vossa opinião, esta audição da CGTP esgota o que deve ser as audições presenciais dos sindicatos e das federações, ou se vos parece que era importante que este grupo de trabalho pudesse também ter a oportunidade de, sem prejuízo desta audição, que é obviamente da maior importância, de podermos também ouvir federações e sindicatos que tragam contributos setoriais mais específicos para este debate. Muito obrigado. Sr. Deputado José Soeiro, muito obrigado. Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal, não sei se quer usar da palavra. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que não tive a oportunidade de assistir à intervenção da CGTP, prescindo do meu tempo, não faria sentido estar a intervir nesta altura. Bem, o Sr. Secretário-Geral tem então 10 minutos para tentar responder com alguma tolerância. É impossível. Temos a seguir o plenário e, portanto, vamos tentar. É assim, eu agradeço as questões colocadas pelos senhores deputados dos vários grupos parlamentares, nós agradecemos. De facto, esta matéria é muito extensa, é muito complexa e o deputado José Soeiro colocava agora aqui, se consideramos que esgotamos nesta audição a possibilidade. Não, de facto é impossível, é completamente impossível. Eu pedia a compreensão dos deputados para a necessidade de, se calhar, relerem aquilo que foi a apreciação da CGTP, porque nós detalhamos a nossa apreciação relativamente a todas as matérias que colocaram na especialidade e as questões que nos colocaram, mas vou tentar responder às questões que foram colocadas de forma breve e no fundo, reforçando aquilo que já dissemos na nossa apreciação. Se calhar juntando algumas questões, no que se refere à precariedade, o que nós consideramos relativamente à proposta que foi apresentada pelo Governo, ao projeto de lei 1515, é que até há algumas matérias que contêm aspectos positivos de alterações que são aqui colocadas, mas a sua abrangência é muito diminuta e não resolve o problema fundamental da precariedade, que é, de facto, garantir que a um posto de trabalho permanente corresponda a um vínculo de trabalho efetivo. E isso não fica garantido com as alterações que são propostas e podíamos ir a cada uma, mas relativamente, por exemplo, ao período experimental, o que é que nós verificamos? Há, de facto, aqui uma adequação
que a proposta de lei do Governo faz àquilo que foram as decisões e o acórdão do Tribunal Constitucional relativamente a esta matéria, quando foi suscitada a questão da inconstitucionalidade. Para a CGTP, nós continuamos a considerar que o próprio acórdão do Tribunal Constitucional é insuficiente, não garante, de facto, o cumprimento da Constituição como ela determina relativamente a estas matérias. Mas a verdade é que há aqui uma adequação, mas ela não resolve o problema porque continua a haver um período experimental de 180 dias para trabalhadores que estão à procura do primeiro emprego e para desempregados de longa duração, que não se justifica minimamente, porque não há qualquer especificidade que seja requerida a estes trabalhadores que justifique que o seu período experimental seja superior ao dos outros trabalhadores que já tiveram postos de trabalho, e também a questão da procura do primeiro emprego é muito subjetiva, porque sabemos bem que a lei determina que se um trabalhador não tiver um posto de trabalho efetivo, está à procura do primeiro emprego, nem que tenha tido 50 empregos. Vai-se tentar resolver essa questão agora com esta alteração, em parte, mas não resolve completamente. Portanto, e para além disso, nós consideramos que há aqui uma discriminação e, desse ponto de vista, não é resolvida com esta alteração que é introduzida. Também no que se refere às plataformas, e já agora dizer que nós dizemos isso na nossa apreciação, que de facto, entre a proposta de lei que o Governo pôs em discussão pública em outubro do ano passado e a proposta que depois entregou na Assembleia da República, há recuos em algumas matérias que até estavam um pouco mais avançadas do que estão agora na proposta que é apresentada, e a questão das plataformas digitais é um exemplo disso, respondendo à questão colocada quer pela deputada Clara Mendes, quer pelo deputado José Soeiro. Consideramos que, de facto, um trabalhador... Já estou a esgotar, não me diga. Ah, que susto. Era só porque... Desculpe, peço desculpa. Deves ter trocado o nome da deputada. Não, foi a deputada Clara Mendes que colocou... Clara, peço desculpa. Ok, pronto, peço desculpa. Eu sou terrível com nomes. Peço desculpa, senhora deputada. Mas estava eu a dizer que... agora perdi-me um pouco. Relativamente à questão das plataformas, nós consideramos que a diretiva comunitária é muito insuficiente. Portanto, no fundo, o que o Governo veio fazer foi transpor... nem isso, exatamente. Considerar que iria transpor, portanto, não se justificava agora colocar na alteração à legislação laboral, ao Código de Trabalho, esta matéria com a força que devia ter. E para nós há, de facto, aqui a questão de serem trabalhadores por conta de outrem, na sua esmagadora maioria, isto ter que ser legalmente consagrado e garantido, para que depois haja todo o acesso a um conjunto de direitos que estes trabalhadores não têm e que provocam uma exploração enormíssima por parte das entidades que controlam as plataformas digitais. Em relação à precariedade, reforçar que, de facto, a deputada Clara Reis, agora não me enganei, a coisa está difícil. A deputada Paula Reis colocou as alterações que foram anteriormente feitas à legislação laboral. Ora, como sabem, a CGTP, nomeadamente no processo que levou à alteração de 2019, não esteve de acordo. Não esteve de acordo e considerou que veio alterar negativamente e aprofundar o desequilíbrio das relações laborais, e isso aconteceu em relação a várias matérias. E em relação à precariedade, a verdade é que
colocou a questão do período experimental dos 180 dias, aumentou os contratos de muito curta duração, alargando-os a todos os setores e não resolveu um conjunto de problemas que existem e veja-se, e eu reforço aquilo que disse no início, veja-se o número de contratos com vínculos precários que são celebrados no emprego que é criado e os que continuam a existir, que não, os trabalhadores não são passados a efetivos, não obstante terem vínculo, terem funções, exercerem funções permanentes nos seus locais de trabalho. Portanto, as questões que colocamos são de que a lei deve definir com clareza que a um posto de trabalho permanente tem que corresponder a um vínculo de trabalho efetivo. A utilização das empresas de trabalho temporário. Naturalmente que reduzir de 6 para 4 é positivo, mas não resolve também o problema do recurso a estas empresas para colocar trabalhadores que exercem funções permanentes nas empresas e que, se tivessem vínculo à empresa que contrata os seus serviços, teriam condições de trabalho salariais, de aplicação da contratação coletiva diferentes e melhores. Portanto, há aqui uma discriminação que é feita e também uma fragilização da relação de trabalho que é feita com o recurso às empresas de trabalho temporário. Portanto, para nós, como dizia, são insuficientes estas alterações que são propostas e precisávamos que, de facto, a lei fosse muito clara nesta matéria da exigência de que, de facto, a um posto de trabalho permanente corresponda um vínculo de trabalho efetivo em qualquer situação. Portanto, e nós temos inúmeros exemplos do que se passa nas empresas relativamente a esta matéria. Isto prende-se depois com outras alterações ou que não são feitas ou que não são propostas ou que não são suficientes. Por exemplo, eu não referi no início, mas as matérias legais relativamente aos despedimentos coletivos, aos despedimentos por extinção de posto de trabalho e, no fundo, alguma facilitação que a lei foi começando a ter do despedimento coletivo e a redução dos valores da indenização, da compensação por despedimento coletivo, o que é que nos trouxeram? Trouxeram-nos duas coisas, a utilização por parte de muitas empresas das chamadas rescisões por mútuo acordo, em que, como a lei o que determina é um valor muito baixo para a compensação pelo despedimento, pressionam o trabalhador para aceitar o despedimento, aumentando um pouco, muitas vezes nem chega ao mês que devia ser por cada ano de trabalho de compensação, mas aumentando um pouco aquilo que é a compensação que o trabalhador recebe. Ora, isto coloca uma pressão sobre os trabalhadores que é perfeitamente injusta e que depois esses trabalhadores vão ser substituídos por outros a exercer exatamente as mesmas funções, e temos inúmeros exemplos, ainda recentemente na Altice aconteceu exatamente isto. Houve o despedimento coletivo, houve rescisões por mútuo acordo e depois foram contratadas empresas de trabalho temporário para exercer exatamente as funções que aqueles trabalhadores que saíram exerciam. Portanto, há aqui, do ponto de vista legal, uma permissividade que não devia existir relativamente a estas situações. Vamos ver se eu consigo fazer assim em lotes. Em relação à contratação coletiva, as propostas que o Governo apresenta são de facto muitíssimo insuficientes e não resolvem o problema. Esta é que é a questão. A arbitragem não resolve o problema. Mesmo a questão dos fundamentos que, agora não me vou enganar, que a deputada Paula Reis coloca, ter que haver a fundamentação do porquê do requerimento da denúncia da convenção coletiva. Como eu disse no início, este problema da caducidade começa a ter efeitos no início da negociação, quando as partes se sentam à mesa e as associações patronais já têm esta ferramenta para pressionar a negociação. Ora,
haver aqui depois, já num processo em que houve bloqueio, em que não se conseguiu chegar a acordo, em que foi passando o tempo, em que se recorre à arbitragem, não só retira às partes um direito que é seu de acordarem, de negociarem e de chegarem a uma conclusão, como colocando noutros exteriores ao processo a sua decisão, como mesmo esta questão da fundamentação também não vai resolver o problema, porque entretanto já passou o tempo e já estamos numa fase em que pode haver caducidade. Portanto, para nós a questão da caducidade é de facto a garantia, a revogação da caducidade é a garantia de que o processo negocial decorre com os pressupostos que deve decorrer, com liberdade das partes para negociarem, porque, vamos lá ver, para a CGTP, um processo de negociação coletiva não se resume a chegarmos a assinarmos a revisão de um contrato coletivo de trabalho. Coloca-se principalmente naquilo que é o conteúdo dessa negociação e do acordo a que se chega. Ora, se os conteúdos não forem favoráveis, não melhorarem as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores, naturalmente que os sindicatos da CGTP não concordam com essa, acabam por não chegar a acordo para a revisão desse contrato coletivo de trabalho. E depois, haver aqui um mecanismo que permite que fiquem algumas matérias ou que... Isto não resolve o problema. Nós vemos os salários dos trabalhadores, vemos as condições de trabalho como estão neste momento. Nós temos esta situação que temos, salários baixíssimos e de desvalorização absoluta das carreiras e das profissões. E isto é transversal a todos os setores. Ora, o que resolve este problema é a negociação livre da contratação coletiva, porque é aí que se vai conseguir valorizar as carreiras, as profissões, as categorias profissionais, o tempo de trabalho, a experiência adquirida, as competências, as condições que existem nos locais de trabalho. É aí que nós conseguimos negociar isto. Portanto, a contratação coletiva só poderá ser dinamizada se de facto houver esta liberdade das partes e se não houver aqui uma ferramenta de pressão sobre uma das partes, que é ainda por cima a mais frágil, que são os trabalhadores, para haver um acordo a todo o preço. E isto, de facto, não consideramos justo. Estou a caminhar para o fim. Relativamente aos horários de trabalho, e nós colocamos um conjunto de questões. A questão da redução do horário de trabalho é, de facto, uma matéria fundamental. Como eu disse no início, para nós é a garantia de que as pessoas, os trabalhadores, as suas famílias, usufruem daquilo que têm vindo a ser os avanços na nossa sociedade, e isto é um avanço civilizacional. A redução do tempo de trabalho permite que os trabalhadores, as suas famílias, tenham possibilidade de organizar a sua vida, de ter tempo para a família, o desporto, o lazer, a cultura, os tempos livres, etc. E permite ao trabalhador que, de facto, possa ter tempo para além do trabalho. Ora, e a tal conciliação que se apregoa entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar. Isto prende-se com a redução do tempo de trabalho e depois prende-se com todas as formas de desregulação e de horários de trabalho penosíssimos para a saúde e para a vida dos trabalhadores, como a laboração contínua. O deputado Alfredo Maia colocava. Eu não vou dizer quais são os setores que devem ter elaboração contínua. Agora, o que para a CGTP é fundamental é que apenas os setores que para a sua atividade seja obrigatório haver elaboração contínua é que devem ter a possibilidade de a exercer e de ter esse horário permitido. Portanto, isto pode ser transversal a vários setores, mas, obviamente, que não abrange setores, nomeadamente, por exemplo, da indústria. Muitos deles produzem artigos dos mais diversificados, que não têm máquinas que precisam de estar a funcionar 7 dias por semana com o trabalhador lá a vigiar, mas que depois, para aumentar a exploração dos trabalhadores, acabam por... e aumentar os seus lucros, fazem estes requerimentos e é-lhes concedida a possibilidade de trabalhar em elaboração contínua. Portanto,
relativamente a estas questões dos horários, há de facto aqui uma necessidade de regulação e de redução do horário de trabalho. Eu não sei se consegui responder a tudo, mas queria terminar com um apelo a este grupo de trabalho, que é que, de facto, as nossas apreciações aos vários projetos de lei são bastante detalhados, são fundamentados e são muito ligados à realidade que os trabalhadores vivem nos seus locais de trabalho, às necessidades que sentem, aos anseios que têm, e nós precisamos, de facto, de garantir que há aqui uma alteração que reequilibre as relações laborais, que reequilibre aquilo que são as condições que os trabalhadores têm, os seus direitos serem, de facto, garantidos e haver progresso. Porque se nós continuamos a alterar a legislação laboral e estas alterações não constituem um fator de progresso, não estamos a cumprir aquilo que a nossa própria Constituição tem como desígnio e que precisa de ser cumprida e aprofundada. Eu, em nome do Grupo de Trabalho, agradeço os contributos que já tinham sido entregues por parte da CGTP, mas o reforçar desses mesmos contributos hoje aqui, agradecendo também o poder de síntese. Nós vamos ter agora plenário. Dávamos então por terminada, com um agradecimento à CGTP, dávamos por terminada esta audição. Muito obrigado a todos. Muito obrigada também.